Olá, hoje é quinta-feira, dia 30 de junho e está começando o Boletim Legislativo. E a gente começa falando sobre economia e planejamento. Depois de muitos debates em plenário, durante a sessão desta quinta, que foi realizada na manhã de hoje, os vereadores aprovaram o projeto da LDO de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A matéria prevê um orçamento de 3,7 bilhões de reais para a cidade no ano que vem, com aportes que vão ser destinados para todas as áreas da gestão municipal. Um dos destaques da 41ª sessão do ano é o projeto da LDO de 2023, que foi aprovado pelos vereadores com 7 votos contrários. Os parlamentares debateram sobre a matéria e defenderam a importância de apurar com transparência e cuidado a destinação de verbas apontadas pelo projeto. A LDO, também chamada de Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma prévia do orçamento municipal para o próximo ano. A função dela é orientar a Prefeitura quanto à aplicação dos recursos públicos, fruto da arrecadação dos nossos impostos. Dessa forma, a LDO apresenta diretrizes e metas de gastos e investimentos que irão nortear o projeto final da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que estabelece oficialmente o orçamento da cidade. Como aponta o projeto, a LDO de 2023 estima um orçamento de 3,7 bilhões de reais para o município no próximo ano. O valor é cerca de 10% maior do que a receita apresentada na LDO do ano passado, fixada em 3,3 bilhões. Para a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, a partir da aprovação da matéria, o município já pode se organizar para cumprir as metas apontadas no projeto. Anualmente, a Câmara tem essa responsabilidade de, junto com a população, discutir e votar, aprovar como o município deve planejar suas ações para o ano seguinte. E qual área deve receber esses investimentos necessários. Tem que ter orçamento público para custear as despesas na saúde, educação, segurança e lazer. Essas são as ações são extremamente importantes. Por quê? Porque trazem segurança econômica e asseguram o bem-estar do município. De acordo com o projeto da LDO, a Secretaria de Saúde deve ficar com a maior parcela da verba prevista, um total de 955 milhões de reais. A educação vem em segundo lugar com a fatia de 951 milhões. Já a Secretaria de Manutenção da cidade fica em terceiro lugar com um repasse de cerca de 266 milhões de reais. As projeções das despesas também estão divididas por ações específicas. A matéria destina verbas para obras e serviços habitacionais, 28 milhões, construção e reforma de escolas, 53 milhões, transporte escolar, 32 milhões, manutenção e iluminação pública, 29 milhões, gestão de resíduos sólidos, 105 milhões, obras viárias e ciclovias, 11 milhões, entre outros. A LDO, quando bem planejada e aplicada, garante o andamento dos projetos necessários para oferecer uma vida digna à população, além de evitar endividamentos desnecessários do município. O projeto teve 2 emendas aprovadas para propor correções e alterações ao projeto. Vale lembrar que o trabalho dos vereadores, que culminou na aprovação da lei, foi marcada por uma série de atividades, incluindo uma audiência pública promovida pela Câmara. O Legislativo ainda lançou um hot site, com um formulário onde foi possível enviar sugestões ao projeto. Ao todo, somando a audiência e o formulário online, a população enviou 93 propostas. Todas foram analisadas e encaminhadas à Prefeitura. A Câmara tem um papel fundamental na elaboração da lei, pois até a sua aprovação, os vereadores podem ouvir a população e fazer emendas à proposta do Executivo, podendo adequar seus conteúdos de acordo com o que a cidade necessita e anseia. E além da LDO, a sessão desta quinta contou ainda com a apreciação de outros projetos em diversas áreas. E a matéria completa com todos os projetos aprovados durante a sessão você confere no Semana Legislativa, que vai ao ar amanhã.
E como você acompanhou, a sessão desta quinta foi a última sessão plenária do semestre. Sendo assim, durante o mês de julho, os vereadores entram em período de recesso parlamentar, que é uma pausa das atividades legislativas. Ainda assim, essa é uma pausa apenas dos trabalhos legislativos. Todos os outros setores da Câmara, incluindo os gabinetes, funcionam normalmente. É o que a gente explica melhor agora. A Câmara Municipal entra em recesso parlamentar a partir da semana que vem. Isso porque o regimento interno prevê que as sessões plenárias sejam suspensas no mês de julho. Neste período, as atividades parlamentares, como votações e análises de projetos e também as sessões ordinárias, ficam suspensas. Mas as sessões de caráter extraordinário ainda podem ser realizadas. Vale lembrar que o recesso é apenas uma pausa nas atividades exclusivamente legislativas, e mesmo durante esse período, todas as outras atividades da Câmara funcionam normalmente, como o trabalho dos setores administrativos e gabinetes, e também os serviços oferecidos pelos canais virtuais de atendimento, como a ouvidoria e o Fale Conosco. O horário de expediente da Câmara também se mantém o mesmo, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1h30 às 5h30 da tarde. As atividades de cunho legislativo serão retomadas a partir do dia 1º de agosto, e a primeira sessão que marca o fim do recesso vai ser na terça-feira, dia 2. Todos os trabalhos em plenário você confere ao vivo pela TV Câmara e nas nossas redes sociais. E agora a gente segue o boletim legislativo para falar de emprego. Você confere na nossa agenda de serviços as oportunidades de trabalho oferecidas no PAT de São José dos Campos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro desossador, ajudante em construção civil, ajudante de açougueiro, armador, assistente de restaurante, assistente de padaria, atendente comercial, auxiliar de bar, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de instalador de câmeras, auxiliar pizzaiolo, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, carregador de caminhão, churrasqueiro assistente, conferente de mercadoria, corretor de imóveis, costureiro, cozinheira, eletricista de manutenção, encarregado de limpeza, lavador de automóveis, meio oficial eletricista, mestre de obras, montadores de esquadrias, motorista de caminhão leve, operadores de caixa, operadores de telemarketing, operadores de vendas, pedreiro, peixeiro assistente, pintor, serralheiro, soldador, técnico de manutenção eletrônica, técnico de segurança do trabalho, técnico eletromecânico de refrigeração e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência, nos cargos de embalador de mão, montador e operador de telemarketing ativo e receptivo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Bom, e você tem cuidado da saúde dos seus olhos? Isso é muito importante para evitar doenças silenciosas que podem ter consequências sérias, como glaucoma. Por conta da pandemia, muitos brasileiros acabaram deixando de fazer exames e o risco é a falta do diagnóstico da doença, que pode levar à cegueira. Seu Vicente tem 79 anos e hoje veio fazer o exame oftalmológico de rotina para evitar problemas futuros. Para ele, estar com o famoso check-up em ordem é sinônimo de qualidade de vida. Sempre procurar ver se eu tenho algum problema que possa ser tratado imediatamente, né? Sempre policiar assim, a minha saúde visual para que eu esteja sempre me cuidando bem. Mas nem todos têm o mesmo cuidado que o seu Vicente. Reflexo disso é a queda do número de exames para a detecção do glaucoma, que é uma doença causada pela elevação da pressão intraocular, que caiu mais de 30% no país desde o início da pandemia. Um dado que preocupa, já que o glaucoma, se não tratado, pode levar à cegueira.
Segundo o Ministério da Saúde, o glaucoma atinge em torno de 900 mil brasileiros. No mundo, a doença afeta uma média de 64 milhões de pessoas. Entre os fatores de risco estão a hereditariedade, diabetes e também a idade. Quem já passou dos 40 anos precisa realizar os exames preventivos. Isso porque, segundo a Andréia, que é oftalmologista, o glaucoma é uma doença silenciosa. O glaucoma ele é uma doença silenciosa, o paciente não percebe, para ele chegar a perceber, ele já está com o nervo óptico totalmente atrofiado, muito avançada já a doença. Então, é necessário ele fazer o exame médico, fazer a medida da pressão intraocular, reportar se existe parentes, alguém da família portador de glaucoma para o médico. E está sempre, pelo menos uma vez ao ano, fazer uma avaliação oftalmológica. E a Andréia também alerta para a importância do diagnóstico precoce do glaucoma. Se não tratado, algumas lesões na visão podem ser irreversíveis. Diagnóstico tardio, geralmente você vai ter que já indicar uma cirurgia, né? Que já é um procedimento mais delicado, muitas vezes você não consegue com tanta rapidez, né? E não tem reversão. A visão que perdeu não volta. Então, por isso é muito importante a gente tratar precocemente, manter a pessoa enxergando bem, tendo uma boa qualidade de vida, podendo trabalhar, desenvolver suas funções normalmente. E hoje a gente tem várias formas de tratamento, com colírios, com laser e, às vezes, com cirurgia, né, que também é uma ótima forma de você controlar a doença. Por isso, a população precisa fazer um check-up na visão sempre que possível. O exame do glaucoma é oferecido gratuitamente pelo SUS, assim como o acompanhamento e tratamento, se necessário. E como a pandemia impactou essa procura, o vereador Zé Luiz, que é membro da Comissão de Saúde da Câmara, defende que o poder público incentive e oriente as pessoas na busca pelos exames preventivos. Quando a gente fala em termos de prevenção de doenças, prevenção na área da saúde, ela pode ser esse instrumento de comunicação, de levar uma boa informação, uma informação correta, uma informação oficial ao munícipe. Acho que é uma primeira coisa que a Câmara pode fazer dentro da sua missão, e também de propor legislações, propor ideias, levar ao Executivo talvez algumas situações que ainda não estejam contempladas dentro da nossa rede de saúde. E para garantir a agilidade no cuidado e tratamento, o parlamentar também acredita que é possível diminuir as filas de espera pelas consultas e exames. Através de um planejamento, entendendo esse planejamento, entendendo o próprio orçamento da saúde e mais do que isso. Porque às vezes o que acontece? Você vota um orçamento e você sabe, você tem uma sensibilidade também que, olha, a população está reclamando mais sobre esse problema ou essa situação. É onde você faz a indicação. E às vezes, dentro da própria secretaria, é feito um remanejamento de verbas e aí pode ajudar sim nesse problema ou num outro. Com todos os cuidados, é possível controlar e tratar o glaucoma. E seu Vicente, que entrevistamos no início, lembra que não tem idade mínima para começar a cuidar da saúde. Tem pessoas que às vezes é acometido de algumas doenças mais cedo, outras mais tarde. Eu, por exemplo, tive alguns problemas relativamente jovem ainda. E sempre consegui resolver meus problemas procurando um médico. E vamos ver qual vai ser a previsão do tempo na tarde de hoje e também amanhã. A tarde desta quinta-feira é ensolarada e sem previsão de chuva. A temperatura máxima não passa dos 22 graus, mínima 13. A sexta terá sol e céu aberto durante todo o dia. Não chove. A temperatura máxima é de 24 graus e a mínima 8. Bom, então é isso. O nosso jornal fica por aqui. Foi um prazer estar com você. E nós do Boletim vamos dar uma pausa nesse período de recesso parlamentar. Mas você continua por dentro de todas as notícias que envolvem os vereadores e a Câmara ao longo da nossa programação. E também no nosso canal no YouTube, youtube.com/CâmaraSJC. A gente volta a se encontrar em agosto. Até lá!